E a diretoria do Flamengo toma decisão importante e retira a proposta por jogador. CSKA quer joia do Mengão. De La Cruz de volta. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre o De La Cruz de volta. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento. E vamos às notícias. E o meio-campista Nico de la Cruz, jogador que já desfalca o Flamengo há algum tempo devido a uma lesão, está de volta aos treinamentos do Flamengo. É isso, meus amigos. O jogador que havia ganhado um período aí de folga, um final de semana para passar com a sua família lá no Uruguai, está de volta aos treinamentos no Flamengo. Depois daquela polêmica do ex-médico do Flamengo, o Runco, dizer que o jogador tinha uma lesão crônica e irreparável, o Flamengo aí deu umas semanas de folga para o jogador e agora o De La Cruz voltou aos treinamentos do Flamengo, está fazendo fisioterapia e já está fazendo treinamentos no campo, visando aí a transição para estar à disposição do técnico Felipe Luiz em breve para poder disputar aí os jogos com o Flamengo. O Flamengo está precisando do De La Cruz, né? Porque o De La Cruz é uma peça muito importante ali no meio-campo do Flamengo, é um jogador que tem condições de fazer a diferença, mas vem sofrendo com as lesões e não vem conseguindo se recuperar 100%. Mas tomara que De La Cruz agora volte, consiga se recuperar e ajude aí o Flamengo na continuidade da temporada, beleza? De La Cruz está de volta, já está treinando com o elenco do Flamengo e em breve será relacionado para as partidas do Flamengo. Beleza, meus amigos? Vamos falar agora sobre CSKA querendo joia do Mengão. É isso, rapaziada. O CSKA da Rússia está interessado na contratação do meio-campista Matheus Gonçalves. A gente já havia dito aí há alguns vídeos atrás que o clube russo teria interesse no jogador e não descartaria fazer uma proposta de 10 milhões de dólares para contar com o jogador. E isso, meus amigos, aconteceu na tarde de ontem. O clube russo enviou uma carta oficial para a diretoria do Flamengo, dizendo que tem interesse na contratação do atleta e se o Flamengo estar disposto a vender o jogador e por qual valor a diretoria do Flamengo iria negociar o jogador. Vai lembrar que se caso realmente chegue a proposta de 10 milhões de euros por Matheus Gonçalves, será uma venda muito maior do que o Flamengo iria vender o jogador para o Cruzeiro, né? A gente sabe que o Matheus Gonçalves estava com tudo acertado para ir jogar no Cruzeiro. A diretoria do Flamengo havia aceitado aí a proposta do Clube Mineiro, mas na última hora o Flamengo deu para trás e não deu andamento nessa negociação entre Matheus Gonçalves e o Cruzeiro. E o jogador ficou no Flamengo. E agora o CSKA está disposto a pagar cerca de 10 milhões de euros para contar com o Matheus Gonçalves. O que você acha, meus amigos? Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. Matheus Gonçalves deve deixar o Flamengo ou o Matheus Gonçalves deve ficar no Flamengo e ter mais oportunidades? Bom, eu já vou deixar a minha opinião. Se caso o Flamengo não vai utilizar o Matheus Gonçalves, eu acredito que a diretoria do Flamengo deveria sim negociar o jogador. Até porque o Matheus Gonçalves é um jogador que tem muita qualidade e ficar no Flamengo sem ser utilizado só vai atrapalhar a evolução do jogador e o Flamengo cada vez mais vai estar desvalorizando uma joia da sua base. Então, se caso o Flamengo não vá usar o jogador, o Flamengo deve vender. Agora eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Beleza? Vamos falar agora sobre a diretoria retira a proposta. É isso, meus amigos.
A diretoria do Flamengo tomou uma decisão muito importante e retirou a proposta feita pela Fiorentina da Itália, meus amigos. É isso. O Flamengo havia feito uma proposta para a contratação do atacante Lucas Beltrán, jogador de 24 anos que atua na Fiorentina da Itália. O Flamengo se acertou com o clube italiano e esperava uma resposta do jogador, que pediu um tempo para pensar se aceitaria vir atuar no futebol brasileiro ou não. Até porque o atleta queria continuar no futebol europeu e estava aguardando uma proposta de algum clube europeu para que o jogador continuasse na Europa. E estaria em dúvida se gostaria de voltar para o futebol sul-americano ou não. A diretora do Flamengo até que foi paciente, deu um tempo para o jogador, mas na manhã de hoje a diretoria do Flamengo perdeu a paciência e retirou a proposta. É isso, meus amigos. O Flamengo não está mais interessado na contratação do Lucas Beltrán. Rapaziada, a diretoria do Flamengo até que demorou, né? Porque não tem que ficar esperando o jogador se decidir se vai querer jogar no Flamengo ou não. Porque o Flamengo é maior do que qualquer jogador e qualquer dirigente que atua no futebol mundial, meus amigos. Então, o Flamengo não tinha mesmo que ficar esperando o jogador se decidir se iria vir jogar no Flamengo ou não. Surgiu o interesse do Botafogo, né? Agora que o Flamengo saiu do negócio, deixa que ele vá jogar no Botafogo e que ele seja feliz para onde ele quiser. O Flamengo fez certo. Jogador que vai pensar se vai jogar no Flamengo não merece vestir o manto sagrado. Beleza? E a informação é essa. A diretoria do Flamengo retirou a proposta para contratar o Lucas Beltrán. É isso, meus amigos. O Flamengo está se preparando aí para a partida de amanhã, diante do Atlético Mineiro. Vai viajar em breve para Minas, onde vai jogar contra o Atlético, partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil, ou melhor, a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença se quiser se classificar no tempo regulamentar, ou se o Flamengo vencer por 1-0, a partida vai para os pênaltis e tomara que o Flamengo consiga aí essa classificação, porque o elenco que o Flamengo formou não é elenco para ter prioridades. Então, a gente sabe que o Flamengo tem um elenco que tem condições de ganhar tudo que disputa, então eles têm que cair na real e jogar a vida para conseguir a classificação. Beleza, meus amigos? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!